devem também servi-los com bens materiais. E é claro que aqui tem alguns princípios que, se eu permitir, em outra ocasião nós podemos aprofundar um pouco, mas nessa reflexão pessoal importante que nós temos que fazer, a Bíblia vai dizer que nós temos dívida, nós somos devedores de pessoas. Isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, porque gratidão não é uma coisa natural do coração do homem caído. Paulo lá, Timóteo vai dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e uma das coisas que Paulo atribui é que os homens serão ingratos. É uma perspectiva de esquecermos que existem valores. Especificamente aqui, Paulo está falando de valores espirituais, que nós somos devedores. O Senhor, Ele fez e faz coisas por nós, e o nosso coração deveria ter esse senso, essa carga, esse peso de falar: eu não mereci, mas o Senhor fez. E é claro, quando nós pensamos nisso, antes de pensarmos em pessoas, em homens, parece que o núcleo de todo esse processo espiritual e emocional do nosso coração é o próprio Deus e seu Filho, nosso Senhor Jesus. É a incapacidade que eu percebo em mim, à medida que o tempo passa, de manter acesa essa forte convicção e uma gratidão sincera pelo que o Senhor fez por mim. A questão, quando nós lembramos da obra da cruz, é que se isso começa a se esfriar no meu coração, se essas coisas começam a criar uma informação, alguma coisa que eu já deixo para trás, eu já começo a olhar para frente procurando novidades, procurando outras formas, outras maneiras de aquecer meu coração e minha fé, me parece que o Senhor Deus falaria para mim: eu não tenho nada mais extraordinário, eu não tenho uma declaração de amor mais profunda para te dar, não tem nada mais do que isso que eu posso te oferecer. O fato de eu ter te amado de tal maneira, de ter enviado o meu único Filho para abrir um novo caminho, para que você tenha acesso ao meu reino e à eternidade em mim. Então me parece também que o inimigo, com muita astúcia, ao saber que o segredo do nosso poder espiritual está em Cristo e sua obra, ele tenta fazer com que essas coisas elas se percam no caminho. Outras coisas nos encantam, outras coisas começam a conquistar nosso coração, e nós esquecemos da grande dívida de valor espiritual que Deus pagou na cruz do Calvário por nós. E quando essa informação ela vai desaparecendo no nosso cotidiano, eu sou capaz de afirmar que a nossa vida espiritual ela vai desgringolando. Às vezes a gente não vai perceber, ou às vezes nós vamos buscar em outros paliativos solução, mas o núcleo da saúde de fé está numa profunda gratidão pelo que o Senhor Deus fez por nós por meio de Cristo. E aí eu gostaria de ler essa bonita expressão que Maria fala quando ela fica sabendo, que está grávida, em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Maria ora ao Senhor, dizendo: a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E Lucas capítulo 7. Versículo 36.
Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a dívida. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água. Posso te oferecer o fato de eu ter te amado de tal maneira de ter enviado o meu único filho para abrir um novo caminho, para que você tenha acesso ao meu reino e à eternidade em mim. Então me parece também que o inimigo, com muita astúcia, ao saber que o segredo do nosso poder espiritual está em Cristo e sua obra, ele tenta fazer com que essas coisas elas se percam no caminho. Outras coisas nos encantam, outras coisas começam a conquistar nosso coração e nós esquecemos da grande dívida de valor espiritual que Deus pagou na cruz do Calvário por nós. E quando essa informação ela vai desaparecendo do nosso cotidiano, eu sou capaz de afirmar que a nossa vida espiritual ela vai desgringolar. Às vezes a gente não vai perceber, ou às vezes nós vamos buscar em outros paliativos solução, mas o núcleo da saúde de fé está numa profunda gratidão pelo que o Senhor Deus fez por nós por meio de Cristo. E aí eu gostaria de ler essa bonita expressão que Maria fala quando ela fica sabendo, que está grávida, em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 50. Maria ora ao Senhor dizendo: a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a dívida. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amado Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Agradecemos a Ti por essa mesa, agradecemos a Ti pelo tempo que o Senhor nos dá para estarmos como irmãos juntos, ao redor dessa mesa, fazendo memória do Teu grande amor. Senhor, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para entender o que é o Natal, Senhor, e qual que é o sentido verdadeiro de tudo isso que o mundo tenta entender, mas não consegue compreender, Senhor. Somos privilegiados. E ao nos aproximarmos dessa mesa e ao abrirmos a Tua palavra, nós pedimos a Ti que de fé em fé o Senhor conquiste o nosso coração e faça que as nossas relações com o Senhor se aprofundem em realidade, em consagração, em santidade. Por isso consagramos essa reunião ao Senhor e que ela seja agradável aos Teus olhos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando Paulo fala que somos devedores, me parece que é muito importante mesmo para nós essa consciência que nos traz imediatamente um senso de humildade. A humildade em si, ela se baseia numa exata percepção da nossa situação. Eu me percebo devedor. Eu me percebo numa situação impagável, numa situação incurável, numa situação que eu não consigo fazer nada ao Senhor Deus que possa abrir um caminho, um acesso a Ele. E é o que nós fazemos com muita regularidade, cantando cânticos e lendo textos, que me parece que com o tempo isso vai sendo anestesiado no nosso coração. Então é assim, hoje, se a gente fosse fazer um apelo e alguém convertesse, alguém cresce no Senhor, por exemplo, alguém aceitasse o Senhor, levantasse sua mão, e ele caísse de joelhos aqui e começasse a chorar, e derramasse, se quebrasse, e pedisse perdão a Deus porque é pecador, nós provavelmente daríamos glória a Deus, receberíamos Ele. Mas qualquer um de nós aqui que temos muito tempo com o Senhor, se nessa manhã algum de nós cair ajoelhado aqui, clamando ao Senhor: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, talvez alguém olhe e fale assim: deve estar em pecado. Esse aí, deve estar fazendo uma coisa muito feia, alguma coisa terrível, que agora ele está percebendo, né, o estado dele. E aí nós não entendemos, porque esse sentimento de dívida para com Deus é o que produz em nós uma saúde de graça e uma necessidade por Ele. E esse sentimento e essa consciência de que o Senhor me amou quando eu ainda era pecador, e o Senhor me salvou quando eu ainda era inimigo dEle, é uma realidade que nunca vai mudar, certo? Não importa todas as boas obras ou tudo que eu consegui fazer para o Senhor a partir de agora, isso não muda uma realidade de uma dívida impagável que eu tinha com o Senhor. Nos aproximamos dessa mesa e que ele é um retrato forte de fé. Mas o nosso desafio, muitos de nós, dia 26, acabou Natal, acabou as luzes,
acabou a árvore, não tem mesa. E nós também esquecemos da obra da cruz e esquecemos do que o Senhor fez por nós. Dias eu não merecia. O Senhor morreu por mim. O Senhor me salvou da O Senhor tem me garantido uma eternidade. O Senhor tem me garantido vida, paz. Senhor, muito obrigado. E aí nós conseguimos entender por que o salmista, Salmo 100, versículo 4, ele dá esse conselho para nós. Seus atos, hinos de louvor, porque não importa o contexto que eu estou vivendo nessa terra. Eu olho para a cruz, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a dívida e meu coração, então, ele é inundado de saúde espiritual, ele é inundado de esperança, ele é inundado de amor. Não há um caminho para a depressão, não há um caminho para uma autoestima baixa. Deus me amou. Deus se deu por mim. Paulo fala isso aos Filipenses, fala isso aos Coríntios, né? Olha, eu me glorio no Senhor Jesus. A minha glória está nele, nessa pessoa. E em Gálatas ele ainda é mais incisivo, né? Gálatas 6,14. Olha, se tem uma coisa que eu me glorio é na cruz de Cristo. Porque toda vez que eu me sinto sozinho, toda vez que eu me sinto desamparado, toda vez que eu começo a fugir do amor de Deus, desconfiar dele, eu olho para a cruz de Cristo. E por meio dessa cruz, eu lembro quanto Deus me amou e me ama. Sou devedor. E o Senhor, Ele pagou essa dívida por mim. Essa informação, ela é transformadora para nós, porque tão bonito, né, a expressão ali do anjo, quando ele fala para os pastores, no dia que o Senhor nasceu, Lucas vai descrever, né, aqueles pastores vendo a estrela e depois sabendo que o Salvador estava nascendo naquela estrebaria. Eles temem porque eles veem um anjo. E é tão bonito, irmãos, pensem nisso. Nós lemos nos Salmos, Paulo repete isso aqui em Romanos 3, não há um justo sequer nessa terra. Não há ninguém nessa terra, não há um ser humano sequer que possa comparecer diante do Senhor com credenciais de santidade e uma autorização para adentrar na presença do Santo, Santo, Santo. E aí nós temos essa informação de que o Filho de Deus se fez homem, o Deus Filho se fez homem. Também me parece que quando lemos Filipenses 2, e Paulo vai descrevendo, né, a jornada de humilhação do nosso Senhor, talvez para nós como seres humanos, o que nos gera mais estranheza e mais aquele impacto da humilhação do Senhor é o fato dele ter morrido na cruz do Calvário, né? Servo, morreu e morte de cruz. Mas me parece que a primeira informação é uma informação que nós não conseguimos entender, porque nós não tivemos na eternidade com o Pai e o Filho para entender, mas me parece que a primeira informação ela deve ser a coisa mais humilhante que o nosso Senhor passou. Porque Ele, subsistindo em forma de Deus, Ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, Ele abriu mão de todas as suas credenciais divinas. E Ele se tornou um homem e Ele foi reconhecido em figura humana. Esse é um caminho de humilhação de Deus. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o homem rejeita isso. Então Deus tem que se tornar a imagem e semelhança do homem para resgatar o homem para Ele mesmo. Jesus Cristo, Deus eterno, Filho do Deus eterno, Ele abriu mão de todas as suas credenciais e se fez homem. O anjo apresenta para os pastores veem aquilo e eles falam, algo sobrenatural está acontecendo. O que está acontecendo aqui é santo demais.
O Senhor Deus está por trás disso. E é por isso, irmãos, que a primeira palavra que esse anjo diz para eles é: não temais. Não temais. Isso é impressionante para nós. Porque se alguém falar assim, Deus está vindo a essa terra, se nós tivéssemos consciência da nossa dívida, a gente pensaria, agora lascou, foi tudo. Não consigo obedecer os mandamentos. Nem o primeiro. Não precisa ser os 613 do Velho Testamento. Vamos ficar só nos 10 mandamentos. Não precisa ficar nos 10 mandamentos, pega só o primeiro. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Mas quando Deus se faz homem, um anjo fala para a humanidade: não temais. Eu trago boa nova de grande alegria. É de grande alegria. Nasceu o Salvador. Nasceu aquele que vai pagar a dívida da humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Sabe por quê? Porque Deus quer o bem do homem. É tremendo demais, irmãos. E essa informação e essa obra, ela tem poder para preservar a nossa fé e nos fazermos seres humanos muito dignos, muito plenos em todos os sentidos. Todas as outras coisas, elas são acrescentadas e enriquecidas por essa verdade que deveria ser o fundamento da nossa existência. Eu não temo, porque Deus enviou o seu Filho, o meu Salvador, e Ele me convida hoje para ter paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que se cumpre a profecia de Isaías. Nasceu um filho se vos deu, e Ele é o príncipe da paz. A busca de paz nossa não está nas circunstâncias. E essa é a cilada maligna de tentar fazer com que os nossos olhos parem de olhar para Jesus Cristo e começarmos a olhar para as situações, achando que se essas situações forem resolvidas, eu encontrarei paz. Não. O príncipe da paz é uma pessoa. A eternidade, Ele é o Pai da eternidade. A nossa vida eterna se dá por meio de uma pessoa. E quando o Senhor, então, Ele vem a essa terra e Ele inicia o seu ministério, anunciando que o reino de Deus está próximo, está chegando. O reino de Deus chegou aos homens e Ele começa a fazer uma revolução social e espiritual. E isso é absolutamente impressionante para nós. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos aqui que aqueles que não buscam salvação em Deus não conseguiram adentrar nessa realidade. Essa é a crítica que eles fazem aos fariseus, já falamos isso outras vezes, né? A crítica do fariseu não é a crítica de alguém que conhece a lei, não é alguém que é rigoroso nos seus ritos, nos seus costumes. A crítica do Senhor Jesus ao farisaísmo não é esse, porque, como já falamos outras vezes, apóstolo Paulo foi um fariseu. A crítica não é o fariseu, quando nós falamos seu fariseu. A crítica do farisaísmo é alguém que não vê em Jesus Cristo a salvação para a sua vida. E aí, qualquer um de nós pode ser um fariseu, mesmo que eu seja um analfabeto e não conheça a lei. A crítica do fariseu é alguém que olha para Jesus Cristo e fala: não, a minha salvação e a minha fé estão nessas coisas. E essas coisas para mim são mais importantes. Guardar o sábado é mais importante que o Salvador. Decorar ali e saber a Torá de cor é mais importante que o Salvador. Dar o dízimo do cominho, da hortelã, é isso que vai garantir a minha salvação. Então o Senhor Jesus fala assim: você está perdido. Você é um cego guiando cegos. A salvação está em mim. Só que também tantas outras pessoas desperdiçaram a oportunidade da salvação em Cristo porque não creram nele. Então é o mesmo pecado do fariseu, só que na outra face da moeda. Os irmãos lembram quando o Senhor também foi para Nazaré? E ali a Bíblia fala que muitos não puderam ser curados, muitos não receberam a vida que emana do Messias, porque não creram. Então, irmãos, quando o Senhor Ele começa a andar nessa terra, o que nós começamos a reparar? Quem são as pessoas que tiveram a vida profundamente tocada e mudada pelo Senhor? Justamente são aqueles que se perceberam devedores, miseráveis.
Por isso que os fariseus chamavam o Senhor Jesus de amigo de pecadores. É porque o Senhor veio para os pecadores, é por isso. E essa mesa aqui é para os pecadores salvos pela graça. É por isso que quando nós lemos os evangelhos, os personagens que vêm na nossa mente é Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos dela. A memória que a gente vem na nossa mente é Maria de Betânia, que também pega um nardo puro e lava os pés do nosso Senhor. A memória que a gente vem na mente é a mulher samaritana, uma pessoa destruída emocionalmente, com relações destruídas, já teve 5 maridos, esse agora nem marido é. Se torna a primeira evangelista do Senhor ali, descrito em João 4. É por isso que o Senhor, quando vem a essa terra, Ele fala: quem é devedor? Eu tenho boas novas de muita alegria para você. Quem precisa de salvação? Qual que é o perigo que eu acho que acontece conosco? É que, com o tempo, nós achamos que essa salvação, ela não tem uma aplicação para o dia de hoje para nós. E a gente começa a achar que a obra da cruz não é a resposta mais plena de Deus para todas as nossas crises, para todas as nossas imperfeições, para toda a nossa incredulidade. Nós passamos dessa fase. Isso aí é para o incrédulo. Isso aí é para o novo convertido. Irmãos, que tremendo engano. Esse Natal que nós fazemos memória disso, ele deve ser todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nasceu o Salvador. E quem precisava dele era eu. E a gente vê nos evangelhos que as pessoas que reconheceram e perceberam isso foram profundamente transformadas, tocadas pela vida de Cristo. Quando lemos esse texto de Lucas 7, nós temos uma informação muito impressionante aqui. E lendo aqui a parábola que o Senhor Jesus propõe, não sei se isso te impressiona também, o Senhor Jesus está dizendo: você sabe que o seu amor por mim é proporcional ao discernimento e à compreensão que você tem do tamanho da dívida que você tinha. Isso não é impressionante? Quanto mais eu tenho consciência do meu pecado e da dívida que foi paga, mais eu amo ao Senhor. Então os irmãos lembram, né, a gente acabou de ler, 2 homens deviam, um 50, outro 500, aquele que se aproximou dele sabia que nenhum dos dois tinha condição de pagar, falou assim: faz o seguinte, está perdoado. E o Senhor pergunta então para Simão, esse fariseu, que ao invés de aproveitar a oportunidade de ter o Senhor Jesus sentado à sua mesa, ele fica olhando para os outros. Porque é Simão, o fariseu, que convida o Senhor. O Senhor está à mesa da casa dele. E ao invés dele falar: eu sou esse devedor, o Filho de Deus está aqui sentado comigo, ele começa a olhar para os lados e fala assim: essa pessoa fazendo o que ela faz para o Senhor Jesus, se ele soubesse quem ela é, jamais estaria aceitando essa adoração. E o Senhor então fala isso para Simão: Simão, quem você acha que ama mais? Ele falou: com certeza aquele que tem mais consciência da dívida. Ele falou: julgaste bem. E é isso conosco, irmãos. Por isso que a meditação desse assunto não é domingo de manhã, muito menos 25 de dezembro. A meditação sobre a obra da cruz, ela tem que ser alguma coisa diária para nós. Diária. E entender a dívida que a gente tinha. E entender o quanto o Senhor perdoou e como o Senhor nos perdoa todos os dias. Nós temos que ser igual a empresa quebrada, aquela uma empresa falida, que cada dia você descobre mais uma dívida, não é? Aí você abre uma gaveta e fala: nossa, tinha esse boleto ainda, e tinha essa promissória, e tinha essa dívida, eu achava que eu devia 1.000, eu já estou descobrindo que eu devo 100 mil. Ah não, tem os juros do cheque especial que você não está lembrando, já está 300, mas essa é a nossa história com o Senhor. Não é um retrato de uma obra lá do passado, que o Senhor perdoou, e agora está tudo certo, e a partir de agora é uma folha em branco. Não, é uma consciência que nós vamos desenvolvendo, de falar: Senhor, quanto mais eu me percebo, mais eu me surpreendo como o Senhor me amou.
É tremendo demais, e inclusive, com tantos anos que eu te conheço, eu tinha que reconhecer que eu deveria estar dando uma resposta melhor para o Senhor. A minha dívida é muito grande, Senhor. E é só quando, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, eu sou o principal dos pecadores, que a gente consegue entender que Paulo talvez estaria ali falando, não, peraí, gente. Se tem alguém que tem uma dívida enorme que foi paga na cruz do Calvário, fui eu. O nosso amor pelo Senhor Jesus, isso é paradoxal, porque o reino de Deus, quase tudo é paradoxal. Quando você acha que a lógica vai para um lado, ela vai para o outro, né? Já falamos isso muitas vezes. O rico no reino de Deus é o que dá, não é o que retém. O maior não é o que manda, é o que serve. Isso me parece ser um paradoxo, um princípio espiritual do reino de Deus. Os que mais amam ao Senhor Jesus são aqueles que têm consciência do seu pecado, consciência da sua dívida. Ele muito me amou, a dívida era enorme. Simão, ele olhou o contexto e estava ali. Ó. Eu não fiz o que essa pessoa fez, eu não ajo como aquela pessoa age. Quando eu olho o meu currículo espiritual, gospel, eu sou melhor que você. O Senhor Jesus fala, então você não está entendendo. Porque quem teve seus pecados perdoados naquela experiência da mesa, não foi o certinho, foi o pecador que tinha consciência dos seus erros. Vai, a tua fé te salvou. Perdoados são os seus muitos pecados. Irmãos, o desafio para nós é tremendo, porque espiritualmente falando, o inimigo tem total interesse de colocar um véu sobre a obra da cruz. E isso ficar muito histórico, isso ficar uma informação na nossa história, mas isso não tocar profundamente o nosso coração. A obra da cruz tem o poder de aumentar o nosso amor pelo Senhor, e ao aumentar nosso amor pelo Senhor, através de uma consciência da nossa dívida, que somos devedores de valores espirituais. Os irmãos lêem Mateus 18, essa matemática da parábola do credor incompassivo, é que nós vamos descobrir que também é meu amor e minha relação com o Senhor Jesus que começa a definir minha relação com todas as pessoas ao meu redor. Não é o contrário, tá, irmãos? Não é a minha relação com meu marido, com a minha esposa, com os irmãos, que vai definir a minha relação com Deus. É a minha relação com o Senhor Deus. E isso é tão bonito. Lembra lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, quando o Senhor fala daquela busca nossa por Ele no lugar secreto? Porque é um lugar secreto, que só meu coração sabe onde encontrar Deus. E eu sou encontrado por Ele. E é nesse lugar secreto, de uma vida com realidade com Deus, o Senhor emana, o Senhor faz fluir rios de água viva. E esses rios de água viva, primeiramente, matam a minha sede. E depois eu tenho condição de oferecer isso para as pessoas ao meu redor. De maneira que não importa o mal do agressor, a minha relação com Deus me blinda, me protege e me faz ser um agente de bênção para aqueles que me agridem. Quando algumas vezes acontece, há pouco tempo um irmão me procurou e falou assim, irmão, eu não estou conseguindo perdoar uma pessoa. O que eu tenho que fazer para perdoar? E eu entendo a angústia dela, e nós às vezes temos esses sofrimentos, né? Eu sei que eu estou errado, eu sei que esse sentimento é errado, eu quero perdoar, mas eu não consigo. E talvez o nome do jogo aí não é olhar para a pessoa, mas olhar para Cristo. É por meio da vida do Senhor, é na minha relação com Ele que Ele define a minha relação com todas as pessoas. Então, quando eu começo a entender quem sou eu diante dEle, e eu faço essa lembrança da dívida que Ele me pagou, naturalmente meu coração, então, ele é impactado por uma gratidão pelo Senhor, e uma capacidade de transmitir essa gratidão para as pessoas. Parábola do credor incompassivo. A pessoa não perdoou alguém que lhe devia 100 dias de trabalho. E quando o rei chama ele, fala assim, mas eu acabei de te perdoar 166 mil dias de trabalho. Essa é a conta. 100 denários para 10 mil talentos.
166 mil anos, eu te perdoei. E você procura uma pessoa que te deve 100 dias, você a espanca, você a agride, você a prende. Então você esqueceu da dívida, você esqueceu de que eu fiz por você. Porque talvez essa pessoa que saísse do palácio, tão perdido na sua visão, porque quando ele fala com esse rei, ele fala assim: "Sê paciente comigo que eu te pagarei". Pagará nada, não tem condição, é impossível, não consigo. Quando o rei fala: "Perdoado está os seus pecados", ele sai e ele se torna um malfeitor e um agressivo com pessoas que lhe devem. Então toda dívida, toda agressão que se dá no nosso coração, que nos machuca, irmãos, é como a gente fala, 100 dias de trabalho não é pouco não, é 1/3 do ano. Só que isso não é nada à luz do perdão da cruz. E essa é a questão que o Senhor quer nos envolver. Eu defino a minha relação com o meu próximo não olhando diretamente para ele, mas olhando para a cruz de Cristo, entendendo a dívida que foi paga, isso derramando em mim constrangimento, para que eu me dê para ele. Não é isso que fala 2 Coríntios 5,14? O amor de Cristo nos constrange. E aí, eu gosto dessa história, talvez alguns irmãos já conheçam, né? A história famosa, antiga, né? De um adolescente que morava com uma mãe, e esse adolescente mexia com drogas, e essa mãe muito pobre ali, tentava sustentar sua casa. E várias noites ela tinha que receber seu filho ali, embriagado, todo sujo da festa que ele tinha ido, cheirando a bebida, cheirando a droga. E ela várias vezes tentando adverti-lo, avisando, até que um dia ela pegou ali uma barra de ferro, aquelas barras de ferro que mexia no fogo da lareira. Ela pegou aquela barra de ferro ali, colocou lá no fogo, e falou com ele assim: "A próxima vez que você voltar aqui embriagado, drogado, você vai ver o que vai acontecer". Ele assustou, falou: "Acho que minha mãe tá brava comigo mesmo aqui". Ficou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sem fazer nada, até o dia que ele não aguenta e cai. Sabe por quê, irmãos? Outro conselho que me parece bíblico: a obediência que é estável, que é fiel, ela não se baseia no medo, ela se baseia no amor. Isso é muito importante para nós. Eu posso deixar de fazer alguma coisa e pecar contra Deus pelo medo da punição. Eu sou beneficiado pela obediência, mas a minha relação com Ele está incompleta, como a gente vê no caso do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Eu te obedeço em tudo, faço tudo que o Senhor quer, mas nossa relação não é de pai e filho. O perfeito amor lança fora todo medo, e o que o Senhor quer de nós é um amor a Ele, que eu falo 1000 vezes, prefiro o Senhor do que qualquer outra coisa. Esse jovem chega um dia drogado, embriagado. Essa mãe então pega lá aquela ponta de ferro, aquela brasa viva na ponta ali, se aproxima dele, e ela aplica aquele fogo no próprio rosto, e se queima ali. E o filho fica absolutamente impressionado com essa cena, porque ele não esperava isso. E para ele seria talvez até melhor que ela o machucasse, naquele sentimento nosso: me puna, eu mereço. Mas a senhora não merecia isso. E ela fala para ele: é assim que meu coração se sente toda vez que você faz isso, filho. E aí a história vai dizer que aquele filho, então, ele se arrepende, e toda vez que ele via aquela cicatriz no rosto da sua mãe, ele lembrava de quanto ela o amava. Paulo fala em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor e pela fé vamos até o Calvário, e pela fé você vê o Cordeiro de Deus imolado por nossos pecados. Há pouco tempo, semana passada, o Brian, o Levi também trouxe essa contribuição sobre o caminho de Emaús. Quando o Senhor aparece para os seus discípulos e fala: olhai,
as minhas mãos, olhai os meus pés. Qual que é a sua reação? Quando você lembra da humilhação que o Senhor Jesus passou na cruz do Calvário, e quando Ele mostra a sua cicatriz, isso te constrange? Isso te constrange ou você está preocupado com o almoço de família daqui a 1 hora? A questão para nós é que se o amor de Cristo não tem mais poder para me constranger, então a minha fé ela está envelhecida, ela está empobrecida, e eu estou buscando soluções e respostas em muitas atividades, muitas delas legítimas espiritualmente falando, mas elas não são fundamentais, não é a base da nossa fé. Porque se o Senhor me tirar todas as coisas, a cruz estará ainda firme, a cruz estará levantada, e indigno será da minha parte esquecer do amor de Deus por mim na cruz do Calvário. Não temais, são boas novas de grande alegria, nasceu o Salvador, e essa informação do Natal deve queimar no nosso coração, é inegociável. Quando o Senhor ele estabelece essa mesa e façam memória de mim, lembrem-se do que eu fiz por vocês. Não é uma vaidade divina, para que é saúde para nós. Você vai comer vida se isso se tornar realidade. Agora, cuidado, problema para nós. Maria já disse aqui na sua oração, nós chegamos para essa mesa, os ricos voltarão para casa vazios. Os pobres serão enchidos de bem. O Senhor já está falando, mas cuidado. Se você está chegando diante dessa mesa, olhando, julgando, condenando os outros, se achando muito bom, especial, se você esqueceu da sua dívida, essa mesa não tem para te oferecer nada. O que tem para te oferecer é seu status social, seu status religioso, a casa que você mora, o carro que você tem, a profissão que você tem, a roupa que você usa, essas coisas que vão te satisfazer. Mas cuidado, essas coisas não têm poder para te salvar. Mas quando você se aproxima disso, o Senhor fala, quem é humilde? Eu vou te encher. E não é tão impressionante essa fala do Senhor para Simão, o fariseu? Fala, Simão, não estou te entendendo não, cara. Você preparou um jantar maravilhoso para mim. Você me convidou para comer aqui. Mas olha só, eu cheguei na sua casa, você nem lavou meus pés. Está vendo essa mulher pecadora? Lavou meus pés com suas lágrimas. Secou meus pés com seu cabelo. Você não me deu um ósculo. Essa mulher pecadora encheu meus pés de beijos. Você não ungiu minha cabeça. Essa mulher pecadora me ungiu. Então eu te pergunto, Simão, qual dos dois se aproxima de mim de uma forma digna? Então o nosso desafio, irmãos, é perceber que o Natal é todo dia, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar uma dívida impagável, um valor espiritual que nós não tínhamos condição. E é por meio desse constrangimento de um Deus perfeito que morreu por mim na cruz do Calvário, é por meio dessa informação que se expande e se fortalece a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. É por meio dessa informação que eu encontro saúde, encontro firmeza. Porque a cruz, ela é uma resposta para o meu passado, ela é uma provisão para o meu futuro e ela é poder para o meu presente. Poder para que meu coração não se abrace com a incredulidade, com o medo, com a frieza. Longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa, senão na cruz de Cristo. Bendito seja Deus, nasceu o Salvador. Essa informação ela tem que aquecer nosso coração amanhã, irmãos. Terça-feira, quarta-feira, lá no trânsito, no engarrafamento, parado ali, Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz por mim. A minha dívida foi paga. Isso tem poder, irmãos, para nos curar. Creia nisso.
Porque não tem nada mais extraordinário da parte de Deus do que isso, irmãos. Nada, nada. E aí nós buscamos em Deus e reduzimos nossa relação com Deus a salário, emprego, dinheiro, a saúde, família, ter filhos, casar. Aí o Senhor fala, mas espera aí, se eu não poupei meu único filho, eu não vou te dar também, juntamente com ele, todas as coisas que você precisa? Então, nosso coração precisa estar firmado nessa mensagem da salvação que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Curiosamente, paradoxalmente, nós vivemos numa cultura que misturou tudo, né? Então, dia 25 de dezembro é um dia misturado aqui. E não é incomum que muitos irmãos tenham até ojeriza do Natal, né? Até, de uma forma até incisiva, são contra qualquer coisa disso, e porque está misturado, e está misturado mesmo. E eu fico pensando se esse personagem que começa a disputar com o Senhor Jesus um papel histórico e cultural, que é o Papai Noel, né? Se o Senhor também não tem se transformado num Papai Noel para nós. Então seria assim, Papai Noel mora no Polo Norte, Jesus Cristo mora no céu. A cartinha que você escreve fazendo um pedido para o Papai Noel é a oração que você faz para o Senhor Jesus. Papai Noel tem duende, eu acho, né? Os duendes que fazem os presentes e trazem para a gente no dia de Natal são os anjos que o Senhor tem para trazer o pedido que a gente fez para a carta. Mas quantos de nós pensamos no Papai Noel em fevereiro? Quantos de nós pensamos no Papai Noel em junho, em setembro? Você pensa no Papai Noel? Você sabe o que ele está fazendo? Quando você está lá em maio, fala assim, hoje é 3 de maio, o que será que o Papai Noel está fazendo agora, hein? O que o Papai Noel gosta? O que ele gosta de comer? Qual que é a vontade dele? O que o deixa feliz? O que o deixa triste? Mas será que nós não estamos fazendo isso com o Senhor? Se tornando um Senhor impessoal, sem rosto. Nós não lembramos dele no dia a dia, nós não levamos nosso coração aos pés dele. Lembramos dele ocasionalmente. E muitas vezes, quando lembramos dele ocasionalmente, lembramos para pedir alguma coisa a ele. Senhor, me comportei bem esse ano, eu mereço esse presente. Aí nós temos um pouco esses gatilhos, né? Vou jejuar, vou ofertar, vou em todas as reuniões para mostrar para o Senhor Jesus aqui que eu estou merecendo alguma coisa ali. Irmãos, o Senhor nos deu na cruz do Calvário tudo que nós precisamos. É essa a fé. Esse véu aberto, ele se dá por uma obra de alguém que nos amou. Né? Que o Senhor não seja um Papai Noel para nós. Que ele não seja uma pessoa que você não saiba o que testemunha dele, o que ele odeia e o que ele ama. Lembra lá com a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2? Quando o Senhor elogia os efésios por eles odiarem o que ele odeia, tem coisas que o Senhor Jesus odeia, irmãos. Tem coisas que o Senhor Jesus ama. E isso nos é revelado à medida que nós temos uma relação pessoal com ele. Ele deixa de ser um gênio da lâmpada, ele deixa de ser um Deus distante, ele se torna Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus está em nós e entre nós. Louvado seja Deus, a obra da cruz, ela é tremenda, perfeita, maravilhosa. E eu sou capaz de afirmar para vocês que se você investir tempo na meditação sobre a cruz do Calvário, nossos problemas, nossas dores, nossas angústias, elas vão desaparecer. Porque é no amor de Cristo que o nosso coração se fortalece, a nossa fé encontra a resposta. Muitas coisas nós não temos resposta, mas na cruz do Calvário nós temos a resposta do amor de Deus. Né? Nós somos convidados pelo nosso Senhor Jesus, e aí fica a critério de cada um de nós, como que nós vamos nos aproximar dessa mesa. Nós vamos aproximar dessa mesa ainda com aquele sentimento, tá bom, mas fulano eu não perdoo, não. O que essa pessoa fez por mim, não.
Não, tá bom, eu estou indo nessa mesa porque minha semana foi boa. Não, estou vindo nessa mesa, ou nós podemos vir nessa mesa como essa mulher pecadora. Senhor, eu definitivamente, eu não era e não sou digno de participar da mesa. Mas eu participo dessa mesa por causa da obra que o Senhor fez e como o Senhor me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com manto de justiça. Então, eu não olho para mim, eu olho para Ti. E o Senhor então fala, então vem, e o seu amor por Ele aumenta. Somos poucos, queria convidar os irmãos para a gente vir à frente, a gente poder participar, e depois a gente poderia ter um tempo, né, de orações e cânticos, louvando o nosso Senhor. O que me impressiona muito, quando nós lembramos da obra do nosso Senhor, é que naquela última semana, né, que o Senhor vai para Jerusalém, para cumprir a profecia do Salmo 104. Tem o Salmo 103, né, irmãos? Tão bonito o Salmo de Davi. Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero ter um coração grato, Senhor. Porque é verdade, o Senhor é que sara as minhas enfermidades. É o Senhor que redime a minha vida da cova. Mas é o Senhor que perdoa as minhas iniquidades. E aí a gente vai trabalhar amanhã, nós vamos dormir e nós nem agradecemos que o Senhor nos guardou a vida. E nos protegeu, e protegeu nossa família. Mas isso é uma das bênçãos do Senhor. A principal bênção, continuação do texto, é que o Senhor sabe que somos pó. E Ele se importou conosco e nos trouxe uma salvação de valor espiritual eterno. Quando se cumpre a profecia do Salmo, hosana nas alturas ao que vem em nome do Senhor. Quando o povo, o Senhor Jesus está entrando em Jerusalém e começa a falar hosana, palavra que significa socorre-nos, ajuda-nos, aquele que vem em nome de Deus, socorro. Quando o povo faz isso, o Senhor entra em Jerusalém para morrer na cruz. Quando cada um de nós fala, Deus, ajuda-me, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim. E isso redefiniu a minha vida. E isso ressignificou as minhas relações. E isso tem poder para renovar nosso coração e nos trazer saúde espiritual. A gente podia, antes de partir o pão, então, cantar hosana nas alturas. Te louvamos, Senhor, com orações e louvor. Exaltamos a Ti, Senhor. Socorro, nosso socorro veio de Deus e desceu do céu. Nosso socorro veio das alturas. Deus se fez carne. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém.